Ok. Boa noite a todos. É um prazer aqui, em nome da SB3, receber o nosso convidado Silas Basque para mais um webinar da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Meu nome é Fernando Molenco. Eu vou auxiliar a moderação dessa apresentação, mas a gente terá aí todo o espaço para o Silas, né, e a oportunidade dos nossos ouvintes, as pessoas os nossos participantes, em aproveitar o máximo possível do Silas, que é um instrutor de transporte de substâncias perigosas. Há muito tempo ele vai se apresentar melhor, tem mais de 18 anos de experiência, e ministrando cursos nessa área, e dentro dessa nossa proposta é de abordar um conteúdo tão complexo, muito bem regulado, e que necessita, assim, de toda uma atenção, tanto institucional quanto do próprio profissional que participa desse processo. Silas, muito obrigado, é mais um prazer estar aqui com você, mesmo que à distância, e o espaço é todo seu. A Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção agradece sua presença, o seu aceito. Estamos muito felizes por você aqui. Legal, Fernando. Bom, primeiramente eu quero dar boa noite a todo mundo, agradecer por essa oportunidade, quero agradecer imensamente pelo convite, me senti honrado quando o Fernando Molento entrou em contato e falou a respeito deste evento, se eu podia participar. Não tem como não participar, primeiro pelo respeito que eu tenho pelos profissionais que trabalham nessa área, pelo trabalho que vocês desempenham, é um negócio fantástico. O brasileiro tem a tendência a reclamar das coisas que o brasileiro faz, né? A gente reconhece as coisas do exterior, mas dentro do Brasil a gente dá pouco valor para os profissionais que trabalham aqui mesmo. E vocês são profissionais que estão trabalhando muito seriamente nessa área de pesquisa, nessa área de biossegurança, e são coisas assim que são referências internacionais. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pela iniciativa, e quero agradecer pela oportunidade mais uma vez. Meu nome é Silas Basque, então eu sou instrutor de artigos perigosos pela ANAC, IATA e OSA, já tem mais de 20 anos que eu trabalho nessa área, mas eu não vou ficar aqui me estendendo muito na questão da apresentação, porque o que interessa é o conteúdo, né? Então eu vou começar aqui com vocês, com o nosso conteúdo. Estou colocando aqui a apresentação. Pronto. Eu espero que aí todos vocês estejam vendo. Vamos iniciar então. Então, a minha empresa, a empresa se chama DG Safely, deveria ser DG Safely, né, que é a pronúncia correta do inglês. Mas, dessa forma, algumas empresas acabaram mandando para mim solicitações de propostas e trabalhos que escreveram DG, então ficou um negócio esquisito, né? Então, eu acabo usando o que o mercado acabou assumindo, que é DG Safely, que DG é de produtos perigosos, Dangerous Goods, e Safely, que é de forma segura. Então, é uma forma de mostrar que a empresa está focada neste assunto. Aqui a nossa autorização como escola credenciada pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para treinamentos relacionados ao transporte aéreo de artigos perigosos. Somos credenciados aqui para as categorias 1 e 2, que trabalhamos aqui com os expedidores de artigos perigosos. A nossa credencial vai até 2025. Aqui alguns clientes com os quais nós já trabalhamos, então destacando aqui Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Instituto Evandro Chagas, aqui em Belém do Pará, Fundação Oswaldo Cruz, Panafitosa, Organização Mundial da Saúde, trabalhando com o pessoal lá do Lanagro de Minas Gerais, que eu sei que tem pessoas do Lanagro aqui participando do evento, Conselho Regional de Farmácia, entre outros aqui relacionados à área da saúde, mas vocês podem ver aqui que o nosso portfólio é bastante grande, com bastante empresas e empresas de ramos de ações diferentes. Nosso assunto é esse aqui: regulação e responsabilidade no transporte aéreo de artigos de materiais biológicos. Dentro das 9 classes de perigo de produtos perigosos, nós estamos falando aqui da divisão 6.2. Conforme Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 175 de 2021, que foi publicada, 1º de abril de 2021, as IESs, que são instruções suplementares, a IES 175001, a IES 75002, a IES 175004 da ANAC. Nós vamos falar a respeito delas no decorrer do evento. Nosso objetivo aqui vai ser apresentar os principais requisitos e responsabilidades no que se refere ao transporte aéreo de materiais biológicos.
Para isso, a gente vai entender aqui o seguinte, né? Passando aqui muito rapidamente pela questão da definição do que é um artigo perigoso. Um produto perigoso é definido como aquele que reúne os critérios de classificação de uma ou mais das 9 classes de perigo da ONU, que são características peculiares a cada tipo de material, quando aplicáveis a um dos 3 grupos de embalagem, sendo que as 9 classes de perigo determinam o tipo de perigo, enquanto que o grupo de embalagem determina o grau de perigo. Quando nós falamos de material biológico, o tipo de perigo é o material ser patógeno, né? Ter algum tipo de doença relacionada, alguma coisa assim. Então nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente. A questão do grupo de embalagem, no caso de material biológico, ele não se aplica porque nós temos a categoria A, a categoria B, os isentos e aqueles que são de risco mínimo, que nós vamos falar a respeito do critério de classificação um pouquinho mais para frente. De qualquer forma, a ONU determinou quais são as características que nos preocupam quando nós falamos a respeito de transporte de produtos perigosos com segurança. Falando aqui a respeito da estrutura da legislação, de onde saiu isso tudo, para que não fique nenhuma dúvida de que não é o Brasil que inventa essas histórias todas aí, esses critérios todos de classificação, de transporte de produtos perigosos, esses requisitos todos, são requisitos internacionais. Tudo isso começou lá nas Nações Unidas, lá no final da Segunda Guerra Mundial, que se escreveu este livro aqui, que foi apelidado, com o passar do tempo, ele foi apelidado de Orange Book. Mas ele, na verdade, eles são recomendações da ONU para transporte seguro de produtos perigosos, multimodal. Falando a respeito do transporte aéreo especificamente, nós vamos aqui para a ICAO, Organização da Aviação Civil Internacional, que fica dentro da ONU, veja que a logomarca é muito parecida, só que tem a asinha aqui, ó. Então, dentro desse assunto, transporte aéreo, a ICAO reúne hoje 193 países que são membros da ICAO. Dentre esses 193 países, o Brasil é um dos 10 países mais importantes com relação à aviação civil internacional e ajuda a escrever as instruções técnicas. Quem se reúne na ICAO? São os governos, são os representantes dos governos. A ANAC no Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil, aí tem os outros países com as suas ANACs, por assim dizer, se reúnem na ICAO. Buscam o que interessa no Orange Book para o transporte aéreo, civil, e escreve as instruções técnicas, que ainda não é legislação no país. Passando aqui pela IATA, que congrega somente as companhias aéreas, e escreve um livro que é a padronização das operações de transporte aéreo voltado para as companhias aéreas. O Brasil, na verdade, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, ligada ao Ministério dos Transportes, ela tem que obedecer, por compromisso firmado com a Organização da Aviação Civil Internacional, com as instruções técnicas, que é a base da nossa legislação. Então, aqui é que está o nosso foco. São o DOC 9284, que escreve as instruções para transporte de artigos perigosos por aviação civil, e o Brasil tem que atender o que a ICAO determinou, até porque o Brasil é membro da ICAO. Então, a ICAO, por sua vez, uma vez a cada 2 anos, ela audita o país para verificar se o país está cumprindo com os acordos internacionais que foram firmados com a ICAO. Então, essa é a nossa base da legislação. A ANAC, por sua vez, é quem faz a legislação e depois fiscaliza isso tudo, através do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, número 175, e a IS 175, instrução suplementar, que nós temos hoje 13 instruções suplementares, da 000 até a 012. Tem o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução 472, que também foi publicado pela ANAC. Legislação nacional, então, ó. Isso aqui tudo é para a gente falar a respeito da responsabilidade primeiro, que é o grande foco do nosso evento. Depois nós vamos falar a respeito da segurança no transporte. Então nós começamos pelo RBAC 175, nós passamos pela Lei 7.565, que criou aqui o Código Brasileiro de Aeronáutica, que foi em 1986, a Resolução número 472, de 2018, que estabelece os critérios de fiscalização e algumas multas, as IS, instruções suplementares, que são 13, que eu já falei, artigo 261 do Código Penal, que é aqui que manda prender, né, e manda soltar, a Lei 9.605 de Lei de Crimes Ambientais. Aí vocês vão ficar perguntando assim, mas o que tem a ver, né? O Código Penal, o que tem a ver com Lei de Crimes Ambientais? Nós vamos ver que qualquer não conformidade relacionada a esse assunto pode levar a ser enquadrado aqui, o crime ser tipificado no artigo 261 ou na Lei de Crimes Ambientais. Continuando. Ainda na legislação nacional, então, nós temos aqui as IS, ó. Todas elas eu vou colocar aqui, destacando algumas em vermelho, que serão foco da nossa discussão. Então, a IS 175000 para a companhia aérea, a 01 estabelece os critérios de transporte de artigos perigosos,
A IS-02 fala a respeito de treinamento, a IS-04 que fala especificamente sobre transporte de substâncias biológicas e infectantes. A IS-17504 ela foi escrita na época juntamente com o pessoal da Vigilância Sanitária. Então, o pessoal de Vigilância Sanitária escreveu a resolução, esqueci o nome agora, RDC 20. Escreveu a RDC 20 junto com a IS 17504. Então, a ANAC escreveu a IS 17504 e a Vigilância Sanitária escreveu o RDC 20, que estão as duas conversando a respeito deste assunto de transporte de material biológico. Aqui vem as outras IS, ó, até a 012, destacando aqui que a 012 é que trata agora do assunto testes de embalagens, que vocês já devem ter ouvido falar aí, que a partir de 1º de outubro deste ano aqui, nós vamos ter os testes de embalagens para o N3373, substância biológica de categoria B, cuja embalagem não precisa ser certificada. Então, como via de regra, as embalagens para transporte de produtos perigosos devem ser homologadas, devem ser certificadas. Quando nós falamos da categoria B de substâncias biológicas, eu estou falando dessa forma que eu sei que o público que está assistindo, os nossos, os que estão expectando, que estão assistindo o evento, já trabalham com esse tipo de coisa. Então, quando nós falamos número N3373, é comum a todos vocês este assunto, né? Então, quando nós falamos desse número N, ele não possui embalagem certificada. Porém, a partir de agora, da publicação deste regulamento, estas embalagens terão que ser testadas no laboratório in metro, para comprovar o desempenho da embalagem. Não é certificar, é o teste de desempenho, ou seja, a certificação, a ANAC está envolvida. Neste ensaio de desempenho, a ANAC não está envolvida, mas a ANAC não aceita mais que uma embalagem seja colocada para transporte não certificada, que ela não tenha sido pelo menos testada por um laboratório de fé pública, para tirar isso da mão do expedidor, porque as embalagens caíram demais a qualidade delas. Falando de aplicação geral do RBAC 175, o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, esse regulamento se aplica a qualquer pessoa que executa, intenciona executar ou é requisitada a executar quaisquer funções ou atividades relacionadas ao transporte civil de artigos perigosos, incluindo transporte a bordo da aeronave e transporte como carga externa, conforme o regulamento apresenta as definições a seguir. Uma mudança bastante importante que aconteceu aqui é isso aqui, ó, expedidor. No regulamento anterior, que era RBAC 175 de 2009, o expedidor de produtos perigosos deveria ser uma pessoa jurídica com reconhecida capacidade técnica. O que significa reconhecida capacidade técnica? Significa que a pessoa jurídica que ia expedir o produto perigoso como carga, que aqui inclui o material biológico, porque nós estamos falando de um produto perigoso que é 6.2, isso como carga. Então, quem expedia carga com artigo perigoso, a pessoa jurídica, deveria ter competência quanto ao material que está transportando. Uma empresa que transporta material biológico não vai transportar explosivo. Então, isso é uma questão de competência do que você sabe que você está fazendo. Outra coisa é com relação à pessoa jurídica que fez o treinamento. Então, a reconhecida capacidade técnica são duas coisas. Primeiro, é a questão do treinamento, que é obrigatório para transporte aéreo, e a questão do conhecimento do material que você está transportando. A partir da publicação da IS 175-21, da RBAC 175 2021, essa pessoa jurídica passa a ser também pessoa física. Então, hoje nós temos a possibilidade de uma pessoa física expedir carga com artigo perigoso, desde que ela tenha competência reconhecida. O que significa? Ela sabe o que ela está fazendo e ela tem o treinamento sobre transporte de produto perigoso. A pessoa vai lá no terminal de cargas do aeroporto e despacha produto perigoso como carga com o seu RG e seu CPF. Isso foi uma mudança bastante grande no regulamento. Responsabilidades, ó, um jogando para o outro, quem é que responde pelo quê? Vamos lá. Requisitos gerais de transporte. Salvo disposição contrária nesse regulamento, através de uma instrução suplementar ou outra parte do regulamento, é vedado oferecer artigos perigosos ou aceitar para o transporte aéreo civil, exceto se esses artigos estiverem devidamente classificados, documentados, certificados, descritos, embalados, marcados, etiquetados e nas condições requeridas para expedição por este regulamento. Ou seja, nessa parte aqui, o regulamento está sendo redundante. É óbvio que a gente não pode transportar um produto perigoso se ele não estiver de acordo com essas condições. Só que, de acordo com o direito privado, é o seguinte, aquilo que não está escrito eu posso fazer, então eu preciso escrever o que você não pode fazer. Então está escrito aqui
de uma forma redundante, de uma forma óbvia, mas o que é óbvio precisa ser escrito. Se uma pessoa desempenha uma função requerida por este regulamento em nome da pessoa que oferece os artigos perigosos para o transporte por via aérea ou em nome do operador aéreo, essa pessoa deve, obrigatoriamente, desempenhar essa função de acordo com os requisitos deste regulamento. Então, não importa se você terceiriza a sua operação ou se é você mesmo que faz. Qualquer um relacionado a este assunto precisa cumprir com o regulamento. Não tem outra alternativa. Aqui vem uma outra novidade agora, com relação ainda a responsabilidades. Hoje, a responsabilidade pelo treinamento, então material didático, prova, lista de presença, conteúdo, apostila, exercício, tudo isso é controlado por uma escola credenciada pela ANAC. A partir desse momento aqui, ó, o RBAC 175 de 2021, no item 17521, está dizendo o seguinte: o empregador de pessoas que desempenham funções que objetivam garantir os artigos perigosos sejam transportados de acordo com este regulamento, deve estabelecer e manter um programa de treinamento de artigos perigosos. Ou seja, a ANAC vai controlar agora o programa de treinamento que o empregador criou. Não é mais a escola que vai controlar. O empregador ele vai poder contratar uma escola para fazer isso ou vai poder fazer com pessoas dentro da própria empresa, né? Porque a ANAC, a partir do ano que vem, vai homologar instrutor, não vai mais homologar escola. Então, isso já está definido. A partir desse momento, então, 2022, não tem mais a credencial de escola, vai ter a credencial de instrutor, pessoa física. E aí, essa responsabilidade que a escola tem hoje, administrativa do treinamento, passa a ser do empregador. E as multas aí são bem pesadas, eu vou mostrar como é que isso funciona. O objetivo do treinamento, este treinamento, então, o empregador deve garantir que cada função seja treinada. Então, isso é uma outra mudança bastante grande. Já vou destacar aqui que isso não é coisa da ANAC. A ANAC não está inventando a roda. A ANAC está cumprindo com a tendência mundial, determinada pela Organização da Aviação Civil, que é, os treinamentos serão por função, não mais o treinamento padrão que nós temos hoje, de 32 horas para o treinamento inicial e de 16 horas para o treinamento periódico. A partir desse momento, se uma função necessita de um treinamento específico, ele pode fazer, por exemplo, um treinamento de 4 horas. Se o treinamento, a pessoa precisa de uma outra carga de informações, ela pode fazer um treinamento de 40 horas, pode fazer um treinamento de 16 horas. Vai depender da função e vai depender do programa de treinamento que a empresa criou. Treinamentos são divididos aí em 3 partes, olha só, serão divididos em 3 partes. Treinamento de familiarização geral, conhecer o regulamento, treinamento específico de acordo com a função da pessoa e treinamento de segurança operacional, que aqui vai envolver, inclusive, um treinamento nessa área de transporte de material biológico, um trabalho muito forte do pessoal de biossegurança, que é, o próprio nome já diz, é a biossegurança. Então, segurança operacional vai ter que ser desenvolvido junto com esse pessoal, porque vai ter uma função específica dentro da área de treinamento. O empregador deve manter um registro do treinamento e da avaliação dos funcionários conforme determinado por norma específica da ANAC, que é a IS 175002, que ela está em revisão até dia 10 do mês que vem, ela deve passar por essa revisão e muito provavelmente no mês que vem, em julho, esse documento vai ser publicado pela ANAC, com as novas regras. Registro de treinamento e avaliação devem ser armazenados pelo empregador por 36 meses. Então, veja, treinamento e avaliação. Então, hoje, as provas desses cursos, quem já me conhece aqui, já fez treinamento comigo, sabe que essas provas, nós colhemos o resultado, pegamos as provas de vocês e guardamos conosco. Se a ANAC pede, eu mostro a avaliação para a ANAC. Vocês não têm acesso a essa informação. A partir deste momento, esta avaliação fica armazenada na empresa empregadora. Requisitos gerais. É responsabilidade do expedidor, bem como daqueles que atuam em seu nome, garantir que todos os requisitos aplicáveis ao transporte aéreo sejam cumpridos. De novo, está sendo redundante, mas tem que ser assim. Outra coisa, é uma coisa nova também. O expedidor deve reter uma cópia do documento de transporte de artigos perigosos, das informações adicionais e da documentação complementar especificadas neste regulamento durante um período mínimo de 3 meses. Então, nós temos aqui, no transporte de material biológico, categoria A, você tem a Shippers Declaration, você tem a documentação da embalagem, você tem lá declarações que são necessárias para atender companhias aéreas. Quando você fala de uma substância de risco mínimo, que é aquela que não é classificada nem categoria A, nem categoria B, ela possui um risco mínimo, deve ter uma avaliação
de um profissional. Essa avaliação profissional também deve ser entregue na companhia aérea e deve ser retida uma cópia deste documento para que a ANAC tenha rastreabilidade de processo por pelo menos 3 meses. Aí tem aqui outras implicações. Como se já não bastasse, ainda tem mais coisas para a gente ver aqui. Olha a cabecinha ali do cidadão, o pouco de cabelo que ele tinha já está indo para o espaço. Âmbito penal civil. Aqui entra aquele artigo 261 que eu falei para vocês, ó. Está dizendo lá, expor a perigo, embarcação ou aeronave própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. A pena de reclusão de 2 a 5 anos. Imagina um material biológico de categoria A, 2814, um ébola vírus dentro de uma caixa, que de repente essa caixa começa a vazar. Nós estamos expondo a perigo a aeronave própria ou alheia, ou de repente a embalagem começa a vazar, o material que está lá dentro, ela pode comprometer a liberação da aeronave, porque de repente numa situação dessa aqui para tudo, porque está vazando um determinado material. Então é tendente a impedir ou dificultar, já está enquadrado aqui, tipificado no artigo 261 do Código Penal. Lei de crimes ambientais. Veja, a lei de crimes ambientais, aqui para resumir esse texto, ó, o item pega o seguinte, todos esses processos aqui que vocês estão vendo, ó, guardar, ter em depósito, usar substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em leis. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, a classificação de um material biológico depende do patógeno que está lá naquele material biológico. Se ele deveria ser categoria A e você classificou ele como categoria B por algum engano, você está em desacordo com o regulamento, você está sendo tipificado no artigo 56 da Lei de Crimes Ambientais. A reclusão, nesse caso, é de 1 a 4 anos mais a multa, de R$50 a 50 milhões de reais. Segundo, quem está envolvido nesse crime? Quem, de qualquer forma, concorre para a prática do crime previsto nessa lei. E aí vem diretor, administrador, membro do conselho, mandatário, auditor, que sabendo da atividade criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitar. Então, olha só, passou na sua mão um embarque, ou chegou na sua mão um embarque que estava errado aquele embarque, a embalagem chegou vazando, quando você abre uma caixa de transporte de material biológico, você pega aquele saquinho lá de dentro, que é um saquinho plástico comum, quando você ergue aqueles frasquinhos dentro quebraram, aquele sangue está pingando. Isso aqui é uma não conformidade passível de tipificação no artigo 2 do Código Penal, artigo 2º. Porque você está sabendo da atividade criminosa de outrem, você tem que denunciar ou pelo menos alertar aquela pessoa que mandou para você que está errado esse embarque. Então você tem essa obrigação de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. O importante é o não cumprimento de quaisquer das regras relacionadas ao transporte de produto perigoso está sujeito ao crime ambiental. Olha essa imagem aqui, uma imagem fala mais do que 10 palavras, né? Multas. Olha lá o cara fazendo conta de quanto que ele vai pagar. Na IS 17504, que trata especificamente de transporte de materiais biológicos, está escrito da seguinte forma: os passageiros e os tripulantes estão proibidos de transportar substâncias infectantes na bagagem de mão, na bagagem despachada ou junto ao corpo. Olha o que diz a multa. Aí vem aqui, ó, artigos perigosos transportados por passageiros ou membros da tripulação. Pessoa jurídica que descumprir esses requisitos vai pagar de 4 mil a 10 mil reais de multa, uma multa por bagagem que for identificada essa não conformidade. Pessoa física que descumprir requisito relacionado ao transporte de artigos perigosos por passageiro. Então a pessoa vai transportar, é um biólogo, foi lá na mata para colher aqueles animaizinhos lá para fazer pesquisa de desenvolvimento de tratamentos. Essa pessoa pegou esses bichinhos que podem estar infectados com doenças, podem ser vetores de doenças, esta pessoa colocou esses bichinhos na bagagem despachada e não pode. Se ele fez isso, a pessoa física vai pagar, além da pessoa jurídica, se essa pessoa estiver respondendo por um instituto, por uma escola ou por uma faculdade, o que quer que seja, ela vai pagar de R$600 a R$2.000 uma multa por bagagem. Agora aqui, com relação ao treinamento. Olha só, destacando aqui esta multa,
que está aqui, ó, deixar funcionário de expedição de artigos perigosos desempenhar suas funções sem treinamento. A expedição começa onde? Quando termina a estocagem. Então, quando você manda uma ordem de movimentação, que você vai tirar o material que está em estoque e vai colocar ele para expedição, já é expedição. Muitas vezes na pesquisa, quando você pega uma amostra no laboratório, você vai preparar aquela amostra para transportar, isso já é expedição. Deixar o funcionário de expedição de artigo perigoso desempenhar suas funções sem treinamento, a multa é de R$10.000 a R$25.000, um por profissional que deveria ter o treinamento. Isso tudo aqui já foi implementado a partir do dia 1º de abril. Deixar funcionário de manuseio, de armazenagem e de carregamento de carga, mala postal, etc., etc., R$2.000 de multa até R$5.000 de multa, um por profissional que deveria ter o treinamento. Então, não é só a pessoa que expede, é a pessoa que também manuseia. Isso aqui a gente tem que pensar em todas as operações de um instituto, todas as operações de uma empresa que trabalha com esse material. Montar e fechar embalagem em desacordo com as instruções fornecidas pelo fabricante da embalagem e aprovadas pela ANAC. Então, a embalagem para transporte de produto perigoso, que for certificada, ela tem uma instrução de montagem que o fabricante deve mandar para vocês. Você montou a embalagem em desacordo com o que o fornecedor diz para vocês que tem que ser, a multa é de R$100 a R$300, um por embalagem que foi montada errado. Veja que isso aqui tudo é cumulativo também. Outra coisa, não possuir os documentos comprobatórios exigidos pelo parágrafo 175.309, que diz das embalagens para transporte de produtos perigosos que não são certificadas, não apresentar o documento comprobatório do Inmetro sobre a qualidade da embalagem no desempenho dela. R$1.000 a R$4.000, um por documento que não for entregue. Inspeções e testes para aprovação do projeto. Após solicitação da ANAC, negar-se a realizar ensaios comprobatórios. R$1.500 de multa a R$6.000, um por ocorrência. Então veja que as multas estão bem pesadas. Aqui então a gente termina essa parte de responsabilização e vamos entrar aqui no processo de preparação de embarques agora. Isso aqui é um trabalho multidisciplinar, vejam que ele vai encaixando pecinha com pecinha até que a gente consiga colocar esse material para ser transportado, pensando em todo o processo de segurança que a gente precisa disso. Então nosso objetivo com isso é preparar um embarque atendendo 100% da legislação. É isso que a gente precisa. Isso começa onde? Começa lá no conhecimento do produto. O que você está transportando? Ele é uma bactéria, ele é um vírus, uma riqueza, um prions, o que ele é? Ele é líquido, ele é sólido, ele está no equipamento, ele é um gás, o que você está transportando? A segunda fase, eu consigo classificar esse material, dizer se ele é perigoso ou não, pelas suas características físicas e químicas, quando a gente fala de patógeno, pelo tipo de patógeno que está sendo transportado? Outra coisa, eu preciso definir o número UN desse material, que é o registro dele na ONU, que é um número específico com 4 dígitos, e o nome, que vai carregar essa informação de perigo desse material. Eu preciso olhar para uma relação de produtos perigosos para escolher o que eu quero fazer. Se vai no avião de passageiro, se vai no avião cargueiro, qual a instrução de embalagem que eu tenho que usar, quanto que eu posso transportar por embalagem, eu escolho isso tudo na relação. Depois disso, eu preciso colocar o produto na embalagem, aquela embalagem que eu escolhi. Depois que eu coloquei o produto na embalagem, eu preciso marcar e etiquetar, que é de uma forma visual mostrar o que tem na embalagem. Nós estamos falando de material biológico, eu tenho que dizer que material biológico que está lá, qual é a classificação dele, e se tem gelo seco ou não na embalagem, porque tudo isso vai fazer diferença na hora de carregar a aeronave. Eu não posso colocar uma embalagem com gelo seco, por exemplo, dentro de um porão de cargas que eu tenho um animal vivo. O gelo seco vai comer, vai acabar com o oxigênio dentro da aeronave e aquele bichinho vai morrer por asfixia. Então eu preciso informar que eu tenho gelo seco na embalagem para poder saber que posição da aeronave que eu vou carregar. E depois eu tenho a documentação disso tudo para poder ter o embarque preparado de acordo com o regulamento. Então nós temos aqui 2 momentos. Ó. Um momento que é antes da lista de produtos perigosos, que eu estou conhecendo o que eu quero transportar. Da lista para frente, eu estou fazendo o quê? Ó, preparando o meu embarque. É aqui que a gente vai falar sobre este assunto então. Começando pela classificação, que é conhecer o nosso material. Muitos de vocês já sabem, se não todos, já sabem que são 9 classes de perigo da ONU, partindo desde os explosivos até os miscelâneos, passando aqui pela classe 6, que eu tenho 6.1 tóxicos e 6.2 substâncias infecciosas. Esse é o nosso foco. Substância infecciosa, por sua vez, ela tem aquelas que são classificadas perigosas, que contêm patógenos, e aquelas que a gente não pode confundir, por exemplo, com sangue para transfusão, órgãos para transplante, que são
outros materiais que serão utilizados em humanos, né? Então esses materiais não podem estar infectados, por isso que ele está indo para transfusão ou transplante. Então esses não estão regulados. O que está regulado do lado esquerdo aqui, que eu tenho duas categorias de classificação. Na lista de produtos perigosos hoje, nós temos então a 3291, que são dejetos clínicos ou médicos, que pode ter outro nome, a 3373, o N3373, que é substância biológica de categoria B, tem o gelo seco, que muitas vezes é utilizado para conservação desse material, a 2900, que é substância infecciosa para animais, a 2814, que é substância infecciosa para humanos, e nós temos a 3291 aqui, que se repete, ó, com nomes diferentes. Mas qual é o nome que eu tenho que usar? O que melhor refletir o material que você está transportando. É um dejeto clínico, é um dejeto médico ou é um dejeto não regulado médico, né? Ou um dejeto regulado médico. E aqui tem, então, todas as informações para preparação do embarque, que isso aqui faz parte de um treinamento que nós não vamos entrar no mérito da questão. Aqui nós temos, então, os produtos biológicos, ó. A classificação de uma substância infecciosa. Nós temos a substância infecciosa geral, temos os produtos biológicos, culturas, espécies de pacientes, espécimes de pacientes, lixo médico ou clínico e equipamentos médicos usados. Como é que a gente faz a separação disso? Ó? Substância infecciosa é aquela que sabidamente contenha ou que haja razoável suspeita de que contenha patógeno. E os patógenos são definidos como bactérias, vírus, riquétsis, parasitas, fungos e outros agentes como prions, que podem causar doenças em humanos ou animais. Isso é uma substância infecciosa. Aí vem, produto biológico. O que é um produto biológico? É aquele derivado de organismo vivo fabricado e distribuído de acordo com requisitos governamentais, que podem requerer licenças especiais. Então, por exemplo, uma vacina, por exemplo, uma toxina. São usados como prevenção, tratamento, diagnose de doenças em humanos ou animais ou para desenvolvimento, experiência ou investigação. Então, a pesquisa clínica, a pesquisa desenvolvida aí de procedimentos, ela pode envolver um produto biológico, um reagente, um plasma, um soro, pode ser tudo produto biológico. Cultura. São aqueles resultados de um processo pelo qual os patógenos são intencionalmente propagados. Isso é uma cultura. Vocês são especialistas no assunto, vocês dão aula desse assunto aqui. É só para a gente relembrar quais são os tipos de materiais biológicos que são regulados. Essa definição não inclui espécimes de pacientes. O que é um espécime de pacientes? É isso aqui. São aqueles materiais coletados diretamente de humanos ou animais, incluindo, mas não se limitando a excreções, secreções, sangues e seus componentes. Tecidos e fluidos de tecidos em suaves. Partes de corpo transportados para propósitos como pesquisa, diagnose, investigação ou tratamento de saúde ou prevenção. Esses materiais aqui, espécies de pacientes, é tudo que você coleta do ser humano ou do animal. E isso pode ser classificado ou não em substância infecciosa. Por isso é que aquela definição não inclui espécimes de pacientes. Porque espécie de pacientes envolve tudo. Aí a gente precisa depois classificar em que categoria que ele cai. Resíduos médicos ou clínicos, então, são resíduos derivados de tratamento médico de animais ou humanos ou de biopesquisa. A ISO 7504 determina o seguinte: equipamento médico usado. É aquele equipamento ou dispositivo que possa conter substâncias infectantes ou possam estar contaminados com substâncias infectantes e que são transportados para fins de desinfecção, limpeza, esterilização, reparo ou avaliação. Não são considerados artigos perigosos se forem embalados em uma embalagem projetada e construída de modo que não venha a comprometer a segurança do transporte. O que significa isso? Se eu tenho um material que ele tem resíduo líquido nele, eu não posso colocar esse material, esse equipamento médico, dentro de uma caixa de papelão sem nenhum preparo ou sem nenhuma proteção. Aquele material líquido vai vazar para o lado de fora da embalagem e pode comprometer a segurança de uma aeronave e das pessoas que estão manuseando aquele material. Então esse dispositivo tem que estar dentro de um saco plástico com material absorvente, colocado dentro de uma caixa, que a caixa seja de uma resistência a esse peso desse material, de forma que não venha a provocar nenhum dano, nenhum risco para o transporte. Nessa condição não é classificado perigoso. Organismos e micro-organismos geneticamente modificados. É um assunto que está bastante em voga agora a respeito desse assunto aqui. Organismos e micro-organismos geneticamente modificados que não se enquadrem na definição de substância infectante devem ser considerados para a classe 9. Então eu tenho um organismo geneticamente modificado que pode ser uma semente. Essa semente não vai ser um produto biológico, não vai ser uma substância infectante, então ela vai ser classe 9. Agora, essa substância é um organismo geneticamente modificado, que ela reúne a característica de ser uma substância infecciosa, ela vai ser classificada como substância infecciosa, não como a 3245, que é
ao número N de um organismo geneticamente modificado. Substância infecciosa, então, ela tem duas categorias, categoria A e categoria B. Nós temos aqui categoria A é essa identificação, categoria B é essa outra identificação, o N3373. Substância categoria A, capaz de causar invalidez permanente, risco à vida ou doença fatal. Elas estão associadas a dois números UN, 2814, que compromete a saúde de seres humanos ou animais, e a 2900, que é somente animais. Para isso, nós temos uma tabela de classificação que o regulamento apresenta, que é a 36 Delta. Categoria B são aquelas que são infecciosas, porém não reúnem os critérios da categoria A. Então, elas são associadas ao N3373. É simples assim. Eu sei que não é tão simples assim quando a gente fala da nossa atividade diária como profissional, mas é simples assim pelo regulamento. Eu tenho o critério de categoria A, aquele que é infeccioso, que não é categoria A, passa a ser categoria B, salvo se eu for alguma coisa nova, que ninguém tem histórico disso ainda. A associação ao 2814 a 2900, que é a categoria A, deve ser baseada no conhecimento do histórico médico e sintomas das fontes animais ou humanas. Então, é o conhecimento do histórico médico. Então, tem que ser um especialista para fazer isso, né? Eu, como não sou médico e não sou especialista nessa área, eu não tenho condições de criticar a classificação que vocês fazem. Mas aí, vocês pensando no histórico médico e sintomas das fontes humana e animal, vocês têm condições de definir se ele é categoria A ou não. Levamos em conta ainda as condições endêmicas do local. O que está acontecendo naquela região? Que surto de que doença que está acontecendo naquela região? E depois vem um julgamento profissional no que diz respeito às condições dos sintomas das pessoas, humana ou animal. Esse julgamento profissional é bastante importante. A tabela 36D, que eu falei que classifica a substância infectante, ela tem nomes de patógenos, olha. E ela tem patógeno, que está escrito aqui, ó, todos os patógenos que estão nessa lista automaticamente já são categoria A, o N2814 para humanos ou animais e o 2900 para quando for somente animais. Essa lista não é exaustiva, eu posso ter alguma coisa nova que não apareceu aqui ainda, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho esse Bacillus anthrax, ele tem somente cultura, é classificado como categoria A, mas eu tenho o ébola vírus, o varíola vírus, que qualquer apresentação vai ser categoria A. E depois tem os materiais que são sabidamente classificados como categoria A para animais. Então isso aqui é a fonte da nossa é o início da nossa classificação. Categoria B, olha só, são as substâncias que não reúnem os critérios da categoria A, elas são associadas ao N3373 e ela tem o nome biológico substância, categoria B. Aqui vem as isenções, olha só. Aqueles que são isentos, os isentos não estão sujeitos ao regulamento de produto perigoso, são transportados como materiais biológicos normais, sem nenhum risco, vamos dizer assim. Eles são isentos, não regulados. São aqueles que não contêm agente patógeno, micro-organismos não patógenos, agente patógeno neutralizado ou inativado, amostras ambientais consideradas não infecciosas, manchas secas de sangue absorvidas em material para transplante ou transfusão, amostras de sangue oculto em fezes para triagem, são alguns exemplos de materiais não regulados, não estão sujeitos à legislação. Diferente do risco mínimo. As amostras de pacientes para as quais a probabilidade mínima de presença de agentes patógenos são consideradas espécimes humanos de risco mínimo, desde que obedeçam ao disposto nessa IS. Tem todo um critério de classificação. Nota importante, para este caso de risco mínimo não isento, eu preciso de um julgamento profissional, que é requerido para determinar se a substância é isenta e deve ser baseada no histórico do paciente, sintomas e condições das fontes humanas e animais e condições endêmicas do local. Esse é um documento, o julgamento profissional, que deve acompanhar o embarque de substâncias de risco mínimo. Então, quando você declara que o produto é de risco mínimo, tem que ter um documento que acompanha com assinatura e todos os dados de quem assumiu essa responsabilidade por essa evidência, ou por evidenciar que o produto não é classificado infeccioso de categoria A ou de categoria B. As amostras de sangue ou urina, aqui, ó, exemplos de risco mínimo. Amostras de sangue ou urina para monitoração de níveis de colesterol, níveis de glicose em sangue, níveis hormonais, PSA, testes para monitorar o funcionamento de órgãos como o coração, fígado ou rim em humanos ou animais sem doença infecciosa, monitoramento de drogas terapêuticas, testes para seguros ou propósitos trabalhistas com a intenção de determinar prevenção de drogas ou álcool,
testes de gravidez, biópsias para detecção de câncer e detecção de anticorpos em animais ou humanos. Estes materiais, eles não estão isentos, eles são considerados risco mínimo. Então é diferente, daquele que é isento não está regulado, e esse daqui é risco mínimo, ele tem uma embalagem específica para transportar esse material, que é composta por 3 componentes, olha só. Receptáculo primário estanque, receptáculo secundário estanque e a embalagem externa com dimensões mínimas de 10 por 10 centímetros para poder colocar a identificação de substância infectante de risco mínimo. Aqui as condições de preparação da embalagem. Se for líquido, tem que ter material absorvente. Se for múltiplos receptáculos frágeis, eles têm que ser embalados individualmente, de forma a não provocar a quebra desse material e vazamento desse produto, por questões óbvias. E aí vem as embalagens para produtos perigosos, classificados como 6.2, que são categoria A. Este processo é diferente. A embalagem deve ser submetida à ANAC e ela deve ser aprovada e certificada pela ANAC. A partir desse momento, ela recebe uma marca, que é essa marca aqui, ó, que aparece aqui. A embalagem específica para substância infectante, classe 6.2, que é a embalagem para substâncias infectantes. Então, esta marca é a marca para embalagem para transporte de substâncias infectantes de categoria A. Aqui eu vou falar do site da consulta ANAC, mas eu vou pular essa parte aqui, porque a preocupação aqui, ó, eu estou falando para entrar no nosso site, porque é mais fácil para você localizar as informações na ANAC. Você vai direto aqui, ó, que são as embalagens para produtos perigosos. Você abre a embalagem, o importante é ver isso aqui, ó, que nesse caso aqui, está dizendo, a ANAC está dizendo que essa embalagem foi testada para substância sólida. Então, eu não posso transportar substância líquida nessa embalagem. Eu tenho que me atentar a isso, porque a embalagem homologada, a responsabilidade é do fornecedor da embalagem. Mas pode acontecer de nós comprarmos uma embalagem que foi testada para sólido e transportar líquido. Isso não pode, de acordo com o regulamento da própria ANAC. Aqui vem as embalagens, olha só, categoria A e categoria B. São muito semelhantes. Mas agora o detalhe é, as embalagens para a categoria B devem possuir relatório de ensaios emitido pelo laboratório acreditado Inmetro. O Inmetro não vai certificar a embalagem. Não é que o Inmetro vai colocar a marquinha do Inmetro na embalagem não certificada para transporte da categoria B. O que o Inmetro vai fazer? O ensaio de desempenho dessa embalagem, de acordo com o modelo que as empresas apresentarem para eles, eles vão emitir um relatório dizendo, essa embalagem passou no ensaio de desempenho. Só isso. A responsabilidade por aquela embalagem ser a embalagem que foi testada é do expedidor. Este teste vai ter no máximo 3 anos de validade, com processos de rastreabilidade de processo que o Inmetro vai criar com relação a esse assunto. Já criou, na verdade, né? São laboratórios acreditados pelo Inmetro. E aqui, as embalagens para transporte de radioativos. Para transporte de substância biológica, devem ser cumpridos os procedimentos presentes na IS 17504, de forma a reduzir a possibilidade de contaminação por quebra da embalagem. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha a embalagem para transporte de substância infectante. O que vocês estão vendo aqui, esse vermelho, ó, é sangue misturado com urina e outras coisas, né? Que vazou, molhou a mesa lá do pessoal da operação. Olha a qualidade dessa embalagem. Isso aqui é um isopor que, na verdade, não tem uma caixa do lado de fora, é um papel de embrulho, que ele umedeceu por causa do gelo que estava lá dentro, suou, estragou a embalagem e vazou o material. Então, olha só, isso aqui é material infeccioso, laboratório de análises clínicas. Então, ó, o fornecedor da embalagem deve fornecer instruções claras para a preparação dessa embalagem. Tem que explicar como é que você monta, como é que você coloca o canister, que é aquela embalagem que vai dentro do isopor, que vai dentro de uma caixa de papelão para transporte de substância infectante, e eu tenho que seguir essa instrução clara que o fornecedor da embalagem tem que dizer para mim como é que faz. Não é entregar uma embalagem para vocês e vocês montam da forma como vocês acharem que tem que montar. Com isso eu não estou desmerecendo o trabalho de vocês, muito pelo contrário. Nós temos que cobrar do fornecedor da embalagem como é que eu tenho que montar a embalagem. Como se a gente comprasse um carro sem o manual do proprietário. Eu preciso do manual do proprietário para saber que calibração que eu coloco no pneu, como é que óleo que eu uso, como é que eu uso aquele carro. Eu preciso que a embalagem venha com essa mesma informação. Se a embalagem não vem com essa informação, algum problema tem. E aí a gente pode correr o risco de fazer coisa errada. As embalagens internas, dentro de uma caixa de papelão, contendo substâncias infectantes, papelão, por exemplo, contendo substâncias infectantes, não podem ser consolidadas ou colocadas misturadas com outras embalagens internas que contenham outros tipos de cargas não relacionadas.
Outros artigos que não o 6.2 podem ser colocados na embalagem desde que elas sejam necessárias para estabilizar a amostra, para mantê-la viável, para evitar a sua degradação, como, por exemplo, das classes 3, líquido inflamável, corrosivo e classe 9, desde que seja até 30 ml ou menos em cada frasquinho dentro da embalagem. Esses materiais não são classificados perigosos, não estão sujeitos à legislação, desde que cumpra com os critérios de preparação da embalagem. Essas são as marcas, as etiquetas que se usam. Olha só, destacando aqui, essa daqui, substância infectante de categoria A, essa daqui, substância biológica de categoria B. A 3245, que é de OGM, que é organismo geneticamente modificado. Aqui passando pelas etiquetas de manuseio, ó, quando for um embarque somente cargueiro, eu preciso colocar a etiqueta CAL, que é somente cargueiro, e aqui as setas de orientação que eu tenho que colocar na embalagem esse lado para cima. Isso tudo vocês já sabem fazer no treinamento. E aqui nós temos a UN3373, ó, que é categoria B. E IS 17504, como regra geral, essa identificação ela possui um tamanho mínimo de 10 por 10, substância infectante de categoria A, que é aquela 6.2, aquela que tem um vírus em cima, o pictograma, e tem a marquinha 6 embaixo. Porém, esse tamanho dessa etiqueta pode ser diminuído em até 5 por 5, proporcionalmente de acordo com o tamanho da embalagem, desde que não comprometa a identificação à distância. A parte inferior dessa etiqueta deve possuir essa informação aqui, ó, substância infectante, em caso de danos ou vazamento, notifique imediatamente a autoridade de saúde pública, em inglês, quando for transporte internacional, quando for transporte doméstico, é permitido que esteja isso aqui em português. Aqui é o sistema de embalamento, ó. Então é chamado de embalamento triplo. Eu tenho embalagem primária, que contém o material absorvente, a embalagem secundária, que é o famoso canister, que vai dentro de uma caixa. A caixa é a embalagem terciária, a secundária e a primeira. Entre a embalagem secundária e a embalagem externa, eu tenho que ter uma lista de conteúdo de material dentro dessa embalagem, que é o que está sendo transportado. Aqui é a identificação de uma substância infectante de categoria A com gelo seco. A lista tem que estar lá dentro. Uma identificação de um overpack, que eu estou colocando essas embalagens de material biológico dentro de uma caixa maior, só para proteger. Eu tenho aqui a 650, que é a categoria B, preparada com gelo seco. Eu tenho a categoria B sem o gelo seco, a identificação da embalagem. Aqui eu tenho a 622, que é a UN3291, que é Medical Waste, que é o resíduo médico clínico. E aqui eu tenho espécime humano de risco mínimo. Essas embalagens aqui, ó, estão na IS 17504, que determina como é que você monta essa embalagem. Olha a identificação, ó, classe 9 por causa do gelo seco, não tem substância infectante nem categoria A nem categoria B, mas está escrito aqui, ó, espécime humano de risco mínimo, ou espécime animal de risco mínimo, que é Human Specimen, Exempt Human Specimen ou Exempt Animal Specimen. Aqui a declaração do que tem que ter na embalagem. Embalagens alternativas para o transporte de material de origem animal podem ser autorizadas pela ANAC. Conversando algum tempo atrás aqui com o pessoal do Lanagro, lá de Minas Gerais, dando um treinamento, o pessoal disse o seguinte, falou, Silas, como é que a gente faz? Nós recebemos cabeça de boi que vem com o chifre para fora da embalagem. Imagina uma situação dessa. Uma caixa que tem a cabeça de um boi, o chifre para fora da embalagem e aquele material vaza, né? Porque tem um buraco onde sai o chifre do animal. Quer dizer, é o tipo de coisa que não dá para transportar assim. Aí fala, não tem embalagem adequada para isso. Desenvolve uma embalagem, busca uma embalagem alternativa, conversa com a ANAC, que a ANAC pode aprovar essa embalagem de uma forma excepcional. O transporte, então, desses materiais possuem esses documentos, ó. Risco mínimo. O conhecimento de transporte eletrônico, quando for transporte doméstico, e a WB, quando for transporte internacional. E o julgamento profissional, que tem que ser assinado pelo profissional que assumiu a responsabilidade por dizer que é de risco mínimo. Aqui a declaração do expedidor, que muitos de vocês já conhecem, que é aplicável para substância de categoria A, e aqui a declaração do material. Como é que eu declaro? A quantidade de material, ó, que vem. Quantas caixas eu tenho, quantidade de material, telefone de emergência, a doutora que assina, que é a virolítica Covides, que foi um nome que eu acabei de inventar, e aí vem aqui o nome de quem está assinando. Ó quem assinou aqui, ó, azar de quem fez. E aí vem o número, a data
de expedição e assinatura. Então, esse é o documento que declara o material que você está transportando. Ó. Então, tem várias formas de você declarar, aqui com formas diferentes de você preparar o embarque, olha só. E assinado. E aqui uma outra parte, uma outra forma de preparar. Olha lá, o produto com gelo seco. Eu tenho aqui Overpack User, telefone de emergência, o nome da pessoa, a data e a assinatura. A documentação, já estamos terminando. Eu sei que nós estamos aqui quase extrapolando o nosso limite de horário, que já passou os 45 minutos. Certificado de aprovação da embalagem, que é emitido pela ANAC, para quando for categoria A. Quando for categoria B, não tem esse certificado. Um certificado de conformidade, que é emitido pelo fabricante da embalagem, para dizer que a embalagem está adequada ao uso a que se destina, que é emitido tanto para a embalagem de categoria B quanto para a embalagem de categoria A, que é para dizer que a embalagem está adequada para o uso a que se destina. E aqui apareceu um documento novo, ó, que é um modelo ilustrativo, que eu coloquei aqui, porque eu não tenho nenhum modelo ainda de ensaio que já foi feito pelo Inmetro, que é o famoso documento comprobatório de conformidade Inmetro, que está dizendo aqui que a embalagem passou nos ensaios de desempenho. É esse documento que a gente vai ter que apresentar depois, lá em outubro, a partir do dia 1º de outubro, para as embalagens 650, que é só o desempenho da embalagem que me importa, né? Não vai ser embalagem certificada pelo Inmetro. Eu estou recebendo algumas solicitações. Como é que eu faço a certificação da embalagem pelo Inmetro? Não vai ser certificado para o modo aéreo. É só o teste de desempenho que interessa. E aqui vem o meu agradecimento, o meu contato, está aqui, ó. Telefone 11 99144 9713. Terei o maior prazer em atendê-los. E aqui agora eu peço desculpas por ter estendido aqui 5, 10 minutos a mais do tempo regulamentar, né? Mas eu me coloco aqui à disposição de vocês agora para se tiver alguma pergunta, se tiver algum comentário, eu fico à disposição de vocês. Silas, primeiramente, meus parabéns, a sua apresentação ela é sempre cirúrgica, né? Ela aborda objetivamente os pontos cruciais, importantes. A parte boa dessa história é que a gente tem ela guardada aqui com a gente, divulgando no SB3, então as pessoas vão ter oportunidade também de ver. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, por exemplo, do chat, o pessoal tem... A Camila, ela primeiramente, ela apresenta uma dúvida, fiquei com dúvida sobre o treinamento. Quem poderá ministrar somente o instrutor credenciado na ANAC, certo? Não precisa mais ser através de escola credenciada, né? Como você colocou. Então, qual seria a carga horária em relação a isso? Tá, o que acontece aí é o seguinte, a partir do momento que a ANAC, ela vai fazer o seguinte, a partir de 2022, ela não vai mais credenciar escolas para treinamentos relacionados a transporte de artigos perigosos. Ela vai credenciar instrutores, pessoas físicas. Por quê? Esta pessoa física pode ser uma pessoa terceira, de uma empresa que já tem especialização em artigos perigosos para ministrar os treinamentos para as instituições, para as empresas, para os empregadores, ou pode ser uma pessoa de dentro da instituição que vai se homologar como sendo instrutor de artigos perigosos. Esse processo é todo um processo controlado pela ANAC. Então, a pessoa que quer se candidatar a ser instrutor, ela precisa passar num processo de credenciamento da ANAC, que passa por um teste teórico, por um teste prático e depois por currículo, e essa pessoa pode ser aprovada pela ANAC para ser instrutor. Essa pessoa pode assumir a responsabilidade por ministrar os seus próprios treinamentos. Só que vai ter que desenvolver material didático, vai ter que desenvolver prova, vai ter que desenvolver a carga horária, vai ter que desenvolver o programa de treinamento dentro da própria empresa. Então, a partir desse momento, a empresa assume essa responsabilidade que era da escola. Tá? Eu espero ter esclarecido. Maravilha, obrigado, Silas. Nós temos aqui também o Silvio Vale, né? Nosso grande sócio fundador aqui da SB3 também. Ele faz uma colocação, como os produtos, antes de chegar no aeroporto, precisam de transporte terrestre, aquaviário, né, que é um outro tema a ser abordado, né? Aí, ó, o André já coloca, né? A ANAC exige seguir as normas para esses tipos de transporte. Qual o custo aproximado para uma universidade implantar e operar as normas da ANAC? As multas da ANAC são efetivamente cobradas ou ocorrem com multas de crimes ambientais, né? Aquelas que acabam indo até mesmo, né, para precatório, né? Bom, fica aí a pergunta. O que acontece aí é o seguinte, essas multas, elas podem ser, se existe a questão quando você prejudica mais, eu esqueci a expressão agora jurídica que você usa, que é você atenuar ou você
comprometer mais ainda. Então, as multas elas podem ser cumulativas. Pode ser a multa da ANAC, depois pode ser a multa da Polícia Civil, pode ser a multa de outros órgãos ambientais. Com relação a custos, não tem como a gente definir o custo de implementação, porque depende muito do material que você transporta, depende da quantidade que você transporta, depende da característica do seu transporte, se é um transporte nacional, se é um transporte internacional, se é um transporte de pesquisa clínica, se é um transporte de medicina diagnóstica. Então, existe toda uma questão logística aí que tem que ser avaliada caso a caso. As embalagens, por exemplo, você tem embalagens que custam R$30 e você tem embalagens que do mesmo tamanho custa R$250. Então, esse tipo de coisa é muito difícil da gente determinar. Agora, quando você fala de transporte terrestre para chegar até o aeroporto e para vir do aeroporto, o transporte terrestre, na resolução 5232, ela já determina que se você preparou um embarque para o transporte aéreo, para o transporte marítimo, o transporte terrestre aceita. E se você transporta do aeroporto para a sua base, da mesma forma, o transporte terrestre vai aceitar. E mais, a NTT publicou, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a 5232, dizendo o seguinte, que é a resolução do transporte terrestre, dizendo o seguinte: se você tem embalagem certificada para o modo aéreo ou para o modo marítimo, ela serve para o modo terrestre sem a certificação do Inmetro. Então, se você tem uma embalagem certificada para o modo aéreo para transportar a UN 2814 categoria A, esta embalagem pode ser utilizada no transporte terrestre também, sem o custo adicional de colocar a certificação do Inmetro. Maravilha. Acabou respondendo uma outra pergunta aqui, né, que falava como se desse a interface da ANAC de transporte terrestre. Nós temos aqui também o professor Cláudio Mafra, né, o nosso presidente da SB3, parabenizando pela apresentação. Né? Obrigado. Muito bem, Silas, em relação, a gente tem aqui essa questão, para abordar um pouco mais, você vê viabilidade das instituições públicas como a Fiocruz, o LFDA, o Evandro Chagas, ou mesmo universidades, em assumir essa responsabilidade em relação à manutenção, né, porque você vai de um instrutor, você verifica essa necessidade? Como você avalia isso? Eu acho que para responder essa pergunta, nós temos que entender a filosofia deste assunto. A filosofia desse assunto é segurança do processo de transporte, né? Quando nós pensamos em segurança do processo de transporte, é inconcebível que as pessoas relacionadas com o assunto não sejam treinadas. E isso é um conceito que é internacional e vocês são mestres nesse assunto, né? Quando a gente fala dessa questão de segurança. Não dá para colocar alguém para trabalhar com material biológico se ele não tem treinamento específico para aquilo. Então, o que a ANAC está fazendo? Ela está se moldando a essa tendência mundial, que é esse treinamento por função. Quando você fala assim, é viável a empresa ter um programa de treinamento, a instituição governamental ter um programa de treinamento que seja controlado para esse tipo de coisa? O que eu estou percebendo aqui é o seguinte, conversando com empresas privadas e conversando com órgãos governamentais. É mais fácil você terceirizar este assunto. Então você faz um contrato com uma empresa que assuma a responsabilidade por este programa de treinamento, em nome da instituição. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma empresa privada que fala assim, Silas, você faz esse programa de treinamento para nós? Eu não estou fazendo aqui propaganda, estou só respondendo a questão. O que acontece é o seguinte, você faz? Eu faço. Só que eu tenho que ter uma procuração para essa empresa passar essa responsabilidade para mim. Porque ela não vai passar a responsabilidade, vai passar o ato de fazer, mas a responsabilidade continua sendo da empresa. Se a ANAC pedir esse programa de treinamento, eu tenho esse programa de treinamento para apresentar. O que as empresas estão dizendo? Eu fabrico automóvel. Eu não sou especialista em artigos perigosos nesse nível de ter um programa de treinamento e ter instrutor fazendo este processo. Para ter esse profissional, eu vou ter uma pessoa que eu estou pagando dentro da minha instituição, eu vou ter um profissional que eu estou pagando, que ele é um pesquisador, ele é uma pessoa que a produção dele é muito mais importante na função de pesquisa e desenvolvimento aí de terapias e de vacinas, por exemplo, e eu ter essa pessoa focada no treinamento, fazendo manual, fazendo provas, fazendo material didático, treinando as pessoas. É muito mais viável você ter isso terceirizado do que você ter isso dentro da própria empresa. Mas o regulamento vai permitir, a partir de agora, que você tenha isso dentro da própria empresa. Muito bem. Eu posso falar pela nossa experiência do Instituto Evandro Chagas, mas se a gente tiver também o pessoal da Fiocruz, do LFDA também, ou de outras universidades, outras instituições,
Pela regulação, nós já tivemos que habilitar alguns profissionais no Instituto Evandro Chagas, né? Você ministrou o curso conosco e nós formamos em 2 momentos, né? 2 grupos de mais ou menos 20 pessoas, né? São as pessoas, na nossa política interna, são as pessoas que são habilitadas para fazer avaliação, né, das amostras e de expedir o material. Quando uma demanda está vinculada a um outro pesquisador, por exemplo, esse pesquisador ele vai sempre se reportar a alguém que tenha essa... E não nos restringimos no nosso núcleo lá de biossegurança, mas ampliamos para algumas pessoas que tinham mais perfil, né? Então, para tentar, na realidade, ampliar ampliar essa oportunidade de ter pessoas mais habilitadas. Mas é um conteúdo muito técnico, né? E dentro de uma... e aí, fazendo outra abordagem, até mesmo voltando para a importância da SB3, por exemplo, um grande desafio hoje nas instituições de saúde, de pesquisa, né? Saúde animal, saúde humana, da gente ter profissionais dedicados a isso. E o profissional oficial de biossegurança, o analista de biossegurança, como a gente trata tecnologia, até pesquisador, são fundamentais para serem, pelo menos, líderes desses processos. Então, uma instituição, eu vejo que uma universidade, uma instituição que você não tenha um núcleo para poder gerenciar isso, ela vai encontrar mais dificuldade para poder internalizar. Então, você precisa ter uma equipe que vai estar cuidando disso, não só disso, mas de muitas outras demandas relacionadas à agenda de biossegurança e bioproteção. E a gente só vendo a complexidade do assunto, da responsabilidade. Então, recomendamos realmente que a gente aborde mais isso. Com certeza a gente deve voltar aí com o Silas mais para frente, nossos webinários estão começando, mas eu reforço o nosso agradecimento, Silas. Desculpa, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui. Desculpa aqui, pessoal. Acho que é mais de falar, viu? Né? Nada não de Covid. Bem, assim espero. Bom, mas nós tivemos... o Silas aqui, a Denise está fazendo uma pergunta. Essas novas questões relacionadas ao treinamento de pessoal valem tanto para a expedição de substâncias infectantes da categoria A quanto categoria B, ou seria apenas para a categoria A? Deixar você responder. Ok. Rapidamente, aqui é o seguinte, ó. Complementando até o que você falou, Fernando, me desculpe chamar você de você, né? Mas complementando até o que você disse agora há pouco, com relação a essa competência, né? O que acontece é o seguinte, a homologação de um instrutor, ele não vai ser homologação de um instrutor para falar só de substância infectante. O instrutor, para ele ser homologado, ele vai ter que ter conhecimento das 9 classes de perigo, desde o radioativo até o explosivo, porque ele vai ter que ser homologado pela ANAC. Então isso já compromete a vida dessa pessoa, que ela vai ter que se dedicar para esse assunto, para entender isso, para poder ser homologado. E uma outra coisa, a questão da biossegurança, por exemplo. Como vai ter uma parte do treinamento que está focado na segurança operacional, isso vai ter que ser desenvolvido a 4 mãos, né? Que é a pessoa que assume essa responsabilidade por fazer esse treinamento, esse programa, junto com vocês que são especialistas na biossegurança, para fazer um treinamento que seja efetivo para quem está fazendo. Agora, voltando à questão da Denise, esse programa de treinamento, Denise, ele é para produtos perigosos. Então, quando a gente fala de produtos perigosos ou de artigos perigosos, são 9 classes de perigo. Se aplica a todas as classes de perigo. É um programa de treinamento para atender artigos perigosos. Como a gente fala de categoria A e categoria B, são categorias de artigos perigosos que estão dentro da subclasse 6.2, que é um item perigoso. Então, tanto categoria A, quanto categoria B, quanto aquele de risco mínimo, todo esse pessoal que lida com esses materiais precisam ser treinados, como sempre foi, e agora no programa de treinamento vai ter que abordar essas questões também. Está desligado o seu microfone, Fernando, desculpe. É que eu tenho uma síndrome agora, que é SMD, é síndrome do microfone desligado. Silas, é verdade, obrigado. Temos mais uma pergunta aqui da Karine. Pois não. Silas, sabermos que há quem ignore as normas, como você mesmo exemplificou. Quais as iniciativas de conscientização e divulgação das legislações referentes ao transporte de produtos perigosos no âmbito das universidades? É um bom tema, uma boa pergunta. O que você tem sobre isso, Silas?
É um bom tema, né? Eu acho até que as universidades. Eu tive agora, recentemente, um exemplo, até como benchmarking. Eu estava dando treinamento numa indústria química, e essa indústria química disse o seguinte: estava com os engenheiros químicos dessa indústria, os técnicos químicos. Eles disseram assim: Silas, no nosso treinamento de engenharia química, essa abordagem de produto perigoso, ele passa assim por tipo 2 horas de treinamento. Nós temos 5 anos para estudar, e esse assunto é falado em 2 horas. Então, esse é um conteúdo programático que deveria estar dentro das universidades, assim como nós discutimos essa questão de educação financeira, por exemplo, que deveria estar nas universidades também para educar os nossos jovens a trabalhar com a parte financeira. E isso, infelizmente, não tem essa preocupação, esse interesse das universidades. Mas eu acho que é bastante importante. Nem que fossem cursos de extensão curricular que tivessem especialidade neste assunto, né? Eu mesmo já fui atrás de algumas universidades para fazer parcerias neste assunto, mas a parceria, assim, é complicado da gente conseguir fazer, porque compromete o conhecimento, o material didático que você entrega para a universidade, uma série de outras coisas aí, como questão até contratual. Mas, assim, eu acho que esse é um assunto que deveria ser abordado nesses cursos de formação de logística, nos cursos de formação de biomédicos, no curso de formação de enfermeiros e etc. Todo mundo que trabalha na área da saúde deveria ter esse treinamento na sua grade curricular. Muito bem. Silas, perfeitamente. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer a participação de todos aí que estão no Facebook, ao vivo, né? E espero muito que você... Só um minutinho, desculpa, aqui que tá eu trabalho em casa às vezes. É assim, normal. Muito bem, então eu quero agradecer muito a participação de vocês, a agradecer a presença de todos e convidá-los também para... A gente tem uma agenda de 15 a 20 dias para o nosso próximo webinário e deixar a Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção assim, de portas abertas, né? Estamos começando um trabalho e é uma satisfação tê-lo aqui nesse início com a gente. Tá bom, eu fico muito feliz. Imagina, eu agradeço imensamente. Peço desculpas aqui se eu me estendi, me alonguei em algum assunto, ou de repente falei muito rápido, mas é que o assunto ele é tão vasto que a gente fica assim, putz, para colocar isso em 45 minutos é mais complicado. Mas eu agradeço imensamente o convite, desejo a vocês todo o sucesso, o que vocês precisarem do nosso apoio, vocês podem contar conosco. Um grande abraço a todos, e assim, eu acho muito legal esse negócio do virtual, porque você está lá em Belém do Pará, né? E eu estou aqui em Recife, completamente diferente. E tem várias pessoas aqui do Brasil inteiro que também estão assistindo. Então, sucesso a todos vocês, Deus que abençoe, Deus que guarde, força, fé e vacina. Muito obrigado. Um grande abraço a todos, abraço forte da Sociedade Brasileira de Biossegurança e Bioproteção. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.